Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu tenho uma dica legal aqui para quem trabalha com placas solares, né? O que acontece normalmente? Se você tem grid tie ligado em placas solares, pode ocorrer de passar da tensão máxima do grid tie, tá? O grid tie é um grid, no caso, aquele que você injeta energia na rede, tá bom? Então, o que acontece? No momento que ele passa da tensão nominal de funcionamento dele, num dia que estiver bem ensolarado, por exemplo, o grid tie ele para de funcionar, ele dá um erro, tá? E aí ele dá excesso de tensão e para de funcionar, tá? O que estava acontecendo aqui no meu? Eu tenho 3 placas de 160 watts cada uma, elas trabalham com 12 volts, tá? Com um pico máximo de 18, por aí mais ou menos, né? E eu ligo elas em série, tá? Então seriam o quê? 12 mais 12 mais 12, que daria no máximo 36. Mas acontece o quê? Em dias muito ensolarados, ela estava chegando em 20 volts cada uma, 20, 21, 22 volts, e dava mais de 60 volts, que é o máximo que o grid tie aceita, tá? O meu grid tie ele é de 22 até 60 volts nominal, tá? E aí nesse momento o grid tie parava de conduzir, né? E qual foi a minha ideia? Criar um redutor de tensão, tá? Um controlador de tensão. Que o que vai acontecer? Mesmo que passe dos 60 volts, ele vai limitar a tensão das placas em 60 volts, tá? Então eu utilizei aqueles LM7815, tá? LM, quem não conhece de eletrônica, LM são alguns reguladores de tensão, tá bom? Esse LM7815 que eu utilizei, ele vem nesse encapsulamento aqui, certo? É o TO220, tá bom? Então o que acontece? Eles são 3 terminais, tá bom? E aí é o seguinte, eu liguei eles, como eu poderia dizer, não é em ponte, que não seria para aumentar a corrente, mas em série. Liguei ele em série, que o que acontece? De um 15 volts vai ligar no outro, e no outro e assim subsequente, até os 60 volts, tá? Então aqui eu fiz um desenho aproximado, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês como que vai funcionar. Então galera, como que eu fiz esse circuito aqui? Vamos lá, tá? Aqui ó, é a entrada das placas, tá? 12 volts, 12 volts, 12 volts. Positivo e negativo de uma placa, positivo e negativo da outra placa e positivo e negativo da terceira placa, tá bom? Então, como eu tenho 12 volts aqui, eu coloquei um capacitor eletrolítico de 50 volts. Para quê? Mesmo que aumente a tensão, não vai ter perigo dele estourar. Antes de mais nada, deixa eu lembrar, gente, coloca capacitor de qualidade, tá? Ó. Eu estou utilizando aqui ó, um Epicus, tá bom? Esses capacitores não têm o costume de estufar aqui em cima e acabar estourando e parar o funcionamento dele, tá bom? Então, esses capacitores são excelentes. Então vamos lá. Bom, na entrada eu coloquei aqui 12 volts, um capacitor. 12 volts, outro capacitor. Todos de 50 volts, tá bom? Aí vê qual que você quiser colocar aí. Eu coloquei de 15.000 microfarad, tá? E aqui a outra placa, 12 volts, com o capacitor de 50 volts aqui. 15.000 microfarads. Todos eles, tá? Em série. E aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, aqui ficou positivo da placa 1, aqui ficou negativo da placa 2, aqui o positivo da placa 2, aqui o negativo da placa 3 e aqui o positivo da placa 3, tá bom? E aí o que aconteceu? Aqui, entre esses terminais, aqui positivo e esse negativo, eu tenho a tensão delas somadas, tá bom? Então no funcionamento mínimo dela, eu teria, por exemplo, 12 mais 12 mais 12, 36 volts no total, tá bom? Até aí eu não iria ter problema no meu grid tie, tá bom? Mas o que acontece? Quando vai melhorando o sol, eu estou conseguindo chegar ali perto de uns 20 volts mais ou menos em cada placa, 20, 22 volts. Então aí eu teria 22 mais 22, 44, mais 22, 66 volts.
e o meu grid tie ele é de 60 volts. Então ele entrava em erro e parava de funcionar, tá? E o que que eu fiz? Eu peguei um carinha desse daqui, ó, que é um regulador de tensão, tá? Aqui no desenho tá certinha a posição dos terminais dele, tá? Que é o terminal de entrada, terminal 1, o terminal negativo e aqui o terminal da saída. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês darem uma olhada, tá? Então, o que acontece? Eu utilizei 4 desses 7815, tá bom? Nessa configuração, o pino 1 aqui, direto no positivo de todos eles, tá? O pino 2 do primeiro aqui, ó, foi direto no negativo. A saída dele entra na entrada de controle do outro 7815. Então eu teria aqui 15 volts de queda de tensão, mais 15 volts de queda de tensão, mais 15 e mais 15. Então, sucessivamente. E aí aqui em cima eu coloquei um diodo para quê? O que acontece? Aqui em cima do transistor, normalmente a gente tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, para a gente não ter essa perda de 0,7 volts e eu ter uma saída de 59,3 volts, eu adicionei mais um diodo aqui em série, tá bom? Um N4001, para ter mais uma queda de tensão de 0,7. Então, o que iria acontecer? Num funcionamento perfeito, eu iria ter no máximo 60,7. Como eu sei que tem uma queda de tensão em cima desse carinha aqui, que é o transistor, o transistor que eu estou usando é um chip 3055, tá? Mas você pode utilizar o 2N 3055 ou até um outro aí, no caso eu usei um NPN, tá bom? Então o que acontece? Aqui eu vou ter a parte de regulador de tensão, tá? Aqui nesse ponto eu vou jogar uma tensão de controle para o transistor, liberando, jogar 60,7 volts. E aí aqui nele eu vou ter 0,7 volts de perda, tá bom? Até 0,7 volts de perda. E aí eu vou ter uma saída estabilizada de 60 volts, tá bom? Aqui na saída eu também coloquei um outro capacitor de 15.000 microfarads, tá? E 100 volts. Por que que eu coloquei de 100 volts? Esse capacitor aqui, ele é de 50 volts. Se eu colocar ele aqui na saída, eu posso estourar ele. E o barulho do estouro de um capacitor desse, gente, não queira saber, tá bom? É perigoso. Então eu fiz isso daí, gente. E agora eu vou mostrar como que ficou lá nas placas. Olha aí, galera. Testando agora aqui a tensão. 60,2. Esse meu grid tie, ele é de... Vamos ver se dá pra ver aqui. Desculpa aí a quantidade de fio aqui. 60 volts, 22 a 60 volts. E o que estava acontecendo? Ele estava passando da tensão dele e ele estava desarmando. Tava dando erro de alta tensão. Então, ó, 60,3. Eu não acionei ele ainda. Vou ligar ele agora aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tá sincronizando. 59,5. 56. Ou seja, tá funcionando. Vamos ver aqui direto nele aqui como é que tá. Pera aí. Olha só. Funcionando direitinho, tensão estabilizada. Tá? Ele não fica mais piscando, tipo tensão baixa, tensão alta. Beleza? Sincronizado e gerando energia. Tá bom? Agora eu vou mostrar como que fica colocando os capacitores na saída desse regulador de tensão que eu fiz aqui. Vamos medir. Com o capacitor que eu liguei direto na entrada do inversor, na entrada de painéis. Eu coloquei capacitores ali estabilizando a tensão. Então, olha, não deixa cair, tá bom? É isso aí. Vamos ver quanto que ele vai estar gerando agora. Beleza?
Pessoal, cada placa, olha, ficou em um capacitor aqui, ó. Tá? E essa outra placa, o outro capacitor. Eles ligados em série, tá bom? Então tem aqui, ó, 3 capacitores de 50 volts por 15.000 microfarad. Em cada capacitor eu coloquei uma placa que trabalha em máximo 18 volts, tá? Então se ela cair um pouco, o capacitor segura um pouco essa tensão. E aí eu entrei no regulador de tensão aqui, que eu fiz, tá? E aí entra agora aqui no grid tie, que ele é de 22 volts até 60 volts. Qual que era o problema que eu tava tendo? Na hora que eu colocava as placas em série de uma vez, ele passava dos 60 volts. E aí ele dava erro aqui, ó, na tensão. Ele acendia essa luz aqui, ó. Acendia essa daqui, na verdade, de tensão alta. E aí acendia o erro aqui, ó, fault. Certo? Agora eu não tenho mais esse problema. Agora ele tá gerando a tensão direitinho, tá? E ó, a tensão não cai. Agora eu vou tentar medir o quanto que ele tá gerando. Então, galera, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nas perguntas. Vou tentar ajudar no que for possível, tá bom? E se vocês quiserem fazer algum curso na área de energia fotovoltaica, tá bom? E de eletrônica, eu tô deixando aqui na descrição 2 links de alguns cursos, de 2 cursos, na verdade, um de fotovoltaico e outro de eletrônica, para quem tiver interesse, tá bom? Se alguém tiver interesse, clica, dá uma lida lá na descrição. Eu acho que seria bem interessante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Até mais, espero que tenham gostado.